Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho da medicina do esporte. Estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Ronaldo Guedes, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Abaeté, médico radiologista osteoarticular e também médico do esporte. E hoje a gente vai discutir então sobre essa imensa área, esse imenso campo de trabalho que é a medicina do esporte e do exercício. Mas antes disso, eu gostaria que o Dr. Ronaldo se apresentasse, falasse um pouco da sua formação até ele chegar na medicina esportiva. Bom dia, Baté. Então, eu fiz ortopedia aqui em Fortaleza, Ceará, no JF. Tá? Fiz depois cirurgia do joelho, lá em Recife, no ITORC. E o meu interesse pela medicina do esporte foi porque eu vi a necessidade disso. Eu vi um campo aberto no mercado e eu vi que a minha área também foi muito cirúrgica, sabe, Baté? E eu me senti meio inseguro no consultório. Então eu comecei a estudar e tudo nessa área e eu vi que tinha essa área. Foi daí que veio meu interesse. Perfeito. Então, o que é que você acha que isso agregou no seu consultório? Assim? Demais. Oxi. Rapaz, o paciente já chega para mim, eu já chego com mais segurança. Outra coisa, eu consigo já prever algumas lesões que o paciente pode ter se ele não fizer alguns exames, se ele não fizer alguns exercícios corretos. Então, assim, me agregou muito no consultório, tá? Foi essa a parte boa. É importante, pessoal, a gente lembrar que a medicina do esporte, ela não é só para o atleta, né, profissional. Ele também atende aquelas pessoas que vão iniciar uma atividade física, que não são atletas, que têm outras doenças e que precisam se exercitar para poder cuidar, né, da sua saúde. Então, a medicina do esporte, ela tem uma interseção com diversas áreas da medicina. Por exemplo, na pneumologia, o paciente pneumopata, né, que pode se beneficiar com o acompanhamento, né, dessa visão do esporte. O paciente cardiopata, o paciente idoso ou adolescente, criança. Muitos adolescentes, né, querem iniciar a musculação, né, querem iniciar atividade física. Precisa desse acompanhamento, né, Ronaldo? Qual é a sua opinião sobre isso? Exatamente. É muito fácil você só começar com um paciente normal. Agora, coloca um paciente que tem alguma patologia. Coloca um paciente, um diabético, para correr. Coloca um paciente que teve um infarto. Um paciente idoso. Só o que eu vejo o idoso só andando tipo, numa praça, fazendo só exercício aeróbico. A gente sabe que para idoso é exercício resistido, né, com carga. Então, assim, são informações relevantes que a gente pode dar para o paciente que vão interferir diretamente na sua performance, quem quer atleta, e na sua saúde, que não quer performance, que a maioria das pessoas quer saúde, né? E com isso, agregou muito para mim e para os meus pacientes também. Vamos aqui falar um pouco como é que você chega, né, na medicina do esporte. Existem, basicamente, hoje duas grandes linhas, né, duas grandes formas de você chegar a ser um especialista, né, em medicina do esporte e do exercício. A primeira delas, né, a via mais tradicional, é aquela via da residência médica, onde você tem 3 anos, né, de especialização na área de medicina do esporte. Existem poucos locais no Brasil que têm essa residência, mais concentrados na região sudeste e um pouco no sul. E você pode, então, dedicar exclusivamente, né, esses 3 anos na residência médica e, ao concluir a residência, você sai como um especialista em medicina do esporte e do exercício. Esse é o caminho tradicional, porém, né, pouco utilizado porque são pouquíssimas residências no país, com pouquíssimas vagas, né, então, naturalmente, poucos médicos, né, são formados nessa linha anualmente. A segunda linha, que também é muito utilizada, é a de você fazer a prova de título, né, de medicina do esporte e do exercício. Ele é organizado pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, filiada à Associação Médica Brasileira. E para que você possa pleitear, né, a realização dessa prova, o principal ponto é você ter uma comprovação que você tem 6 anos, no mínimo, de experiência em atendimento, né, na medicina do esporte. Foi esse, inclusive, né, o caminho que nós trilhamos. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas ao você realizar, então, esses pré-requisitos, quando você cumpre com esses pré-requisitos, você pode submeter essa prova. E caso você submeta essa prova e você seja aprovado, você recebe, né, o título pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício e pela Associação Médica Brasileira, que você, a partir dali, então, pode se
considerar, né, nacionalmente, né, especialista na área. Nesse processo, né, de preparação para essa prova e de tempo de experiência, dos caminhos mais utilizados é a pós-graduação, né? Então, a pós-graduação, por si só, ela não te dá o título, mas ela te prepara para a prova de título e você vai ganhando experiência naquela área. Se você ainda não atua na área, você pode começar com a pós-graduação, começa a atuar na área, ganha aquele tempo de experiência necessário para que você possa submeter, né, a prova de título e você vai estar preparado, né, a partir dos conhecimentos que você adquire na pós-graduação. No meu caso, a minha residência base foi radiologia, né, a minha formação básica, radiologia com a parte osteoarticular. Mas eu comecei a trabalhar com atletas, fazendo exames de atletas e fazendo procedimentos em atletas. E eu me apaixonei realmente por essa área, né, por esse mundo aí do esporte. E aí eu comecei a trabalhar num clube de futebol, né, um clube aqui profissional da Série A, né, o maior clube do estado aqui do nosso estado do Ceará, né? E realmente me apaixonei pela área e resolvi me dedicar mais ainda. E aí teve a oportunidade da gente organizar uma pós-graduação nessa área que eu também participei estudando, né, todos os módulos e aprendendo com outros professores de diversas áreas aí. E aí a gente, ao final, né, do curso, eu já tinha esse tempo de experiência no esporte e a gente teve a oportunidade de fazer essa prova de título e ter a aprovação. E hoje, né, nós temos a titulação realmente pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Na sua área da ortopedia, né, você já começa a ter essa experiência como atleta, né, e aí você agregou isso com a medicina esportiva, né? Exatamente. Na ortopedia, na minha formação, a gente viu muito parte cirúrgica, Beto. Então, assim, ficou muito a desejar na parte clínica do paciente. Então, eu não via a parte de eletro, de eco, ergospiro, entendeu? Então, eu tive que ter outro suporte. Foi por isso que eu fui atrás de vocês para poder me auxiliar, né? Não, excelente. E é interessante, pessoal, como a gente comentou, que, por exemplo, o médico, né, que ele se formou, ele ainda é um médico generalista, né, que não tem residência, mas ele é apaixonado, ele quer se dedicar à área do esporte. Mas, por exemplo, ele não tem a disponibilidade de passar 3 anos dedicado especificamente só à residência. Ele pode começar com a pós-graduação, vai iniciando, né, o atendimento nessa área e quando ele vai, né, chegando no tempo de experiência, ele pode submeter a prova de título. Ou você já pode ser um médico como o Dr. Ronaldo, já é especialista, né? Ele já tem a sua formação, mas ele quer agregar o esporte naquela formação dele. E aí você pode, então, fazer a pós-graduação e pode ser que só a pós-graduação já resolva a sua demanda, né? Ou se você quiser mais ainda, aí você pode se dedicar para fazer a prova de título também, né? Mas dependendo de caso a caso, se a sua demanda é só da formação, do conhecimento, ou se você também quer ter a titulação. No meu caso, como eu realmente queria desenvolver um consultório, né, e um atendimento 100% focado no esporte, eu optei por também fazer, além da pós-graduação, fazer a prova de título nessa área, né? E realmente abriu muitas portas para mim, né? E hoje a gente tem um trabalho muito forte. Quando a gente começou aqui no nosso atendimento, né, eu comecei com 1 turno por semana dedicado a essa área, né, esportiva. Hoje, eu já tenho praticamente 8 a 9 turnos de atendimento só voltado para essa área do atleta, do esporte, do exercício, né, na minha semana. Já está faltando tempo para a radiologia tradicional, né? Mas eu realmente me apaixonei pelo esporte e hoje e não só me apaixonei na parte profissional, mudou o meu estilo de vida. Sim. Então, como você está o dia a dia lidando com atleta, está lidando com, né, com pessoas ali com alta performance, o meu estilo de vida mudou. Comecei a me alimentar melhor, a cuidar mais da minha saúde, a praticar mais atividade física. Antes eu sempre fazia uma musculação e tudo, mas a coisa mudou, entendeu? Hoje eu faço 8, 9, 10 sessões de atividade física. Quebrar barreiras, né? Estão melhorando, né? Exatamente. Então, assim, a gente vive hoje o esporte, né? Você vive o que você prega, né? Então, assim, realmente eu sou um entusiasta, assim, da área. Também. Eu acho que agrega demais, assim, na nossa atividade, né? Exatamente. Você acha que tem um bom mercado de trabalho? O que é que você acha? Ave Maria, foi um dos outros motivos que eu fui para essa área, foi por causa disso também, que eu não via
Não vejo ninguém aqui, praticamente. Isso aí. Então, outro motivo foi isso, né? Que eu vi um mar aberto para mim poder navegar, né? É muito importante isso, né, pessoal? A gente está sempre buscando, né, abrir novas frentes, né, abrir novos paradigmas, e a medicina do esporte, do exercício, ela só faz crescer, porque o número de praticantes, né, do esporte no Brasil é gigantesco, né? O nosso país tem muita gente praticando esporte, seja corrida de rua, seja o crossfit, seja agora o beach tennis, né? Isso. A musculação mais tradicional. E essas pessoas precisam de acompanhamento, né? Muitos deles já têm um nutricionista, né? Tem o personal e tá faltando um médico do esporte aí, né? Consiga juntar tudo, né? Tipo um maestro na situação. Mas é justamente isso, que a maioria das pessoas não são atletas. A maioria das pessoas é aquele atleta amador, né? É o paciente que corre todo dia, que tenta melhorar a sua performance. Mas ele tem nutricionista, ele tem um educador físico, ele tem todo o aparato dele, então ele precisa de alguém, de um médico, que consiga auxiliar, que consiga pedir seus exames adequados e consiga acompanhar o paciente, que é isso que está faltando. Esse papel, né, como ele falou assim, como um maestro, é exatamente isso que muitas vezes a gente realiza no dia a dia, né? Você tem o contato com o nutricionista, você tem o contato com o educador físico, você tem o contato com o ortopedista, às vezes, dele, quando ele vem de uma cirurgia, né? Ele vem de uma reabilitação, ele vem de uma lesão, o fisioterapeuta, muitas vezes ele tem um acompanhamento com um nutrólogo, né? E falta aquela pessoa para pegar todas essas informações, né? Isso. E organizar de forma a prevenir uma lesão, de forma a otimizar, né? A performance desse atleta. Então, a pessoa que realmente organiza tudo isso, né? E vai fazer um planejamento, né? Então a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa corre de manhã, vai para academia na hora do almoço, nada, faz ciclismo à noite, vai para o beach tennis e não tem ninguém, né? Tá cada um só na sua modalidade e não tem ninguém coordenando. Faz todos os exercícios bem direitinho, mas se alimenta mal. Oxe, não é nada. Né? Ou então faz o contrário, se alimenta bem ou faz um treino totalmente errado. Né? Tipo assim, é um treino que ele tá fazendo isso há 3 meses e não tá vindo progressão. Por quê? O treino tá errado, né? Ou então ele tá fazendo um treino, tá se machucando, tá se cansando. Ou então é um paciente que tem, por exemplo, fibromialgia, que é um paciente fadigado cronicamente. Você tem que ter uma noção disso, entendeu? Para poder melhorar o paciente. Você tem que melhorar o sono do paciente, você tem que melhorar a dieta do paciente, você tem que fazer falar um movimento específico para aquele esporte, para ele fazer. Então tem que conciliar tudo, poder melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Então, pessoal, o público-alvo, né, o mercado de trabalho do médio esporte é qualquer ser humano que se movimente, né, que precise fazer alguma atividade. Então, assim, na verdade, todo mundo precisa, né, fazer alguma atividade física. O que a gente tem que trabalhar é como essa atividade vai ser feita, né, e organizar isso na vida do nosso paciente. Então, realmente, o campo de trabalho é gigantesco. Competições esportivas, né, clubes das diversas modalidades, assessorias, né, esportivas, academias, boxe, né, crossfit, tudo isso tem que ter, né, uma pessoa que dê esse suporte. Então, realmente, o mercado de trabalho é gigantesco, né? É gigantesco mesmo. Às vezes a pessoa está ali, né, se matando no plantão, né, tá né, na guerra para os interiores, para os cantos, e você às vezes está deixando passar uma oportunidade, né, de você atuar numa coisa que você gosta. Tem que ter muita paixão, né, pelo que faz. Não adianta só olhar para o mercado. Tem que viver também o esporte. É aquilo. Se você não viver aquilo que você está pregando, a coisa não é consistente. Então, assim, a gente faz isso no dia a dia, a gente vive isso no dia a dia. Então, a coisa se... Até a linguagem, quando você faz um estudo desse, você muda a sua linguagem com o paciente. Você sabe como é que é a dor dele, como é que ele calça o sapato, aquela meia, entendeu? Então muda tudo. Então você tem que realmente, ele tá falando, tem que viver, né? Tipo, eu vejo que o Beto até corre muito, né? Que eu também costumo fazer também. Então, assim, já sabe mais ou menos qual é a dor do paciente, se é uma canelite, é uma dor ali no pé, na lateral. Então, calçado tem a ver. Então, assim, você vivendo, você consegue também prever também as doenças que vai vir. Exatamente. Então, pessoal, eu acho que era, né, isso que a gente queria passar de informações para vocês. Realmente, a medicina do esporte é um mundo, né? Inclusive a medicina do esporte e do exercício, né? Então, tudo que envolve exercício, todas as faixas etárias, na gestante, nas patologias, né? Então, assim, realmente é muita coisa, né, para se trabalhar, para se atuar, para se diferenciar no mercado. Então, essa oportunidade está aberta para você, tá? E se você quiser saber
mais detalhes, né, quiser saber mais informações sobre isso, conversa com a gente que nós vamos estar à disposição para trazer mais informações para você. E esse é só um dos episódios aqui do nosso podcast. Fica ligado que vem muito mais informação para você. Muito obrigado, Dr. Ronaldo, por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Fique à vontade aí para fazer sua saudação final e até o próximo. Bom, então assim, tenho só a agradecer, né, ao professor Abaeté, sou fã desse cara. Então assim, essa área é uma área muito boa, um mercado muito amplo, tá? Mas façam quem gosta de esporte, tá? Se você não gosta de esporte, eu acho que não é tão legal, mas se você gosta, vá a fundo, que é uma área boa, mercado amplo e muito gostoso, tá? O esporte é muito legal. Isso aí, muito obrigado. Até mais.